Capítulo 5: O método alegórico e a fabricação de sentidos. Quando o texto deixa de governar a interpretação. A pressão interna e externa. Com o conflito exposto, cresce a pressão externa. Cuidado, você está indo longe. Interna. E se eu estiver errado? Sem paz para permanecer, sem segurança para avançar, este é o meio do vale. Ignorar não resolve, apenas adia. Nem toda pressão é espiritual, muitas são institucionais. A verdade, porém, não depende do ambiente para existir. Quando o texto deixa de governar a interpretação, o problema central não está na existência de símbolos, figuras ou tipologias nas escrituras. Isso é inegável. O problema começa quando o intérprete deixa de descobrir o sentido do texto e passa a produzir sentidos para o texto. Essa mudança parece sutil, mas é estrutural. Ela transforma a interpretação em criação. O que é alegorização descontrolada? A alegorização, no seu uso legítimo, ocorre quando o próprio texto ou o conjunto das escrituras indica uma dimensão simbólica ou tipológica. O erro começa quando todo o texto passa a esconder um sentido mais profundo. O sentido literal é considerado insuficiente. O valor do texto depende de uma chave interpretativa externa. Nesse modelo, o texto deixa de ser a fonte do significado e se torna apenas um ponto de partida, o deslocamento da autoridade. Quando se afirma que o verdadeiro sentido está além da letra, duas coisas acontecem simultaneamente. O sentido original perde centralidade, o intérprete ganha autoridade. Por que agora? Não importa o que o texto diz, importa o que alguém diz que o texto quer dizer. Isso cria uma autoridade não verificável, pois não depende da gramática, não depende do contexto, não depende da intenção do autor, depende da capacidade de revelar, entre aspas. O argumento do nível mais profundo. Uma das justificativas mais comuns é a ideia de que o sentido literal é superficial, o sentido mais profundo seria o sentido alegórico ou além da letra. Esse argumento parece convincente, mas é falho por três razões. Primeiro, pressupõe que Deus comunicou de forma insuficiente. Segundo, torna o texto inacessível sem mediação especial. Terceiro, elimina o critério objetivo da interpretação. Se o verdadeiro sentido não está no texto, então não há como testá-lo. O problema da intenção do autor. Toda comunicação possui um princípio básico. Quem fala tem a intenção de ser entendido. A interpretação bíblica saudável parte de um pressuposto simples. Os autores bíblicos quiseram comunicar algo específico, e esse sentido pode ser compreendido dentro do contexto. Quando isso é ignorado, o texto perde a sua ancoragem histórica, o significado se torna fluido e qualquer leitura pode ser justificada. Nesse ponto, a Bíblia deixa de interpretar a si mesma e passa a ser interpretada pela imaginação. A fabricação de conexões artificiais. Outro efeito comum da alegorização descontrolada é a criação de paralelos arbitrários. Elementos desconectados são forçados a se relacionar. Detalhes secundários ganham significados centrais. Símbolos são atribuídos sem base textual. Isso gera interpretações que impressionam pela criatividade,
mas falham em coerência bíblica. O critério deixa de ser o texto ensina isso e passa a ser isso parece espiritual? Parábolas e o erro da superinterpretação. As parábolas são um exemplo clássico do abuso de interpretativo. Erro comum: atribuir significado espiritual a cada detalhe. Problema: a parábola tem um ponto central, não um código oculto em cada elemento. Quando cada detalhe vira símbolo, o foco da mensagem se perde, o ensino se fragmenta e a aplicação se torna arbitrária. Tipologia legítima vezes invenção tipológica. A tipologia bíblica é real, mas tem limites claros. Um tipo legítimo é confirmado pelo próprio texto bíblico. Aponta para Cristo ou para a redenção. Mantém coerência com o restante da Escritura. Já a tipologia inventada não tem base textual, depende de criatividade e varia conforme o intérprete. Sem critério, qualquer coisa pode virar tipo. O risco espiritual invisível. O problema da alegorização não é apenas interpretativo, é espiritual, porque ela cria dependência de intérpretes, dificulta o exame pessoal das escrituras, gera sensação de profundidade sem fundamento e impede a correção doutrinária. O crente passa a não confiar no que lê, mas no que alguém diz que está escondido. O padrão bíblico de interpretação. A Escritura estabelece princípios claros. O sentido deve ser buscado no próprio texto. O contexto governa o significado. Textos mais claros interpretam os mais difíceis. A revelação é progressiva, mas coerente. Isso não elimina a profundidade, apenas impede distorção. A verdadeira profundidade bíblica. Existe profundidade real na Escritura, mas ela não está escondida fora do texto. Está dentro do texto, compreendido corretamente. A profundidade bíblica não é descobrir algo que ninguém viu, criar conexões inéditas, apresentar interpretações surpreendentes. Profundidade bíblica é entender corretamente, conectar coerentemente e aplicar fielmente. Profundidade bíblica ou distorção hermenêutica? A pressão para não pensar. Surge um imperativo implícito: não pensar. Isso não é para entender, entre aspas. Essa frase não resolve, interrompe o discernimento. Tomás de Aquino afirma que a graça aperfeiçoa a razão. Se toda verdade vem de Deus, a razão, quando orientada pela revelação, não a contradiz. Distinção necessária. Pensar com orgulho pode desviar. Pensar com sinceridade diante de Jesus Cristo amadurece. A Bíblia promove conhecimento, conforme Oséias 6:6. Uma fé que depende de ignorância é frágil. A diferença entre mergulhar no texto e ultrapassar os limites do texto. Profundidade para além da superficialidade do texto não é o mesmo que profundidade para além do texto. A primeira respeita o contexto, a gramática, a intenção do autor, a progressão da revelação e a coerência das escrituras. A segunda ignora o contexto, os limites do texto e a própria autoridade da palavra, substituindo a exegese pela imaginação interpretativa. Existe uma diferença entre extrair o sentido do texto e projetar sentido sobre ele. A verdadeira profundidade bíblica não contradiz o texto, ela emerge dele. Quanto mais a interpretação se afasta do texto, mais a autoridade deixa de estar na escritura e passa para o intérprete. Nem toda interpretação complexa é profunda, nem todo simbolismo é espiritual,
nem todo mistério, entre aspas, revelado, nasceu do Espírito Santo. A profundidade legítima conduz o homem à submissão à palavra. A falsa profundidade conduz o homem à dependência de intérpretes iluminados, entre aspas. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1.